Evangelho de Mateus, é o que nós vamos estudar agora. Nós vamos começar a falar, tentar trazer alguns pontos. Vai ser um pouco de leitura, tá bom? E a gente vai falando sobre esse pouquinho. Eu gostaria que a Rosalina, se você estiver vendo aí, já pudesse ler esse primeiro e segundo parágrafo aqui. Esse primeiro parágrafo e a gente vai comentar os tópicos, tá bom? Ok. Introdução. Finalidade do Evangelho. Principal finalidade do livro de Mateus é apresentar Jesus Cristo como Messias, prometido do Antigo Testamento, o Rei dos Judeus, aquele que nos salva dos nossos pecados. Jesus é o clímax das profecias do Antigo Testamento e o fundamento para o cristianismo neotestamentário. Neste evangelho está descrito a dramática mudança de pacto quando... Até aí. O que acontece aqui? Lembra-se, vocês vão se lembrar, eu acho que disso, até porque foi repetido em todos os slides, tanto por mim quanto pelo pastor Saulo. Jesus Cristo, pelo Evangelho de Marcos, ele era apresentado como servo. Não era isso? O servo que fazia isso, o servo que fazia aquilo, o servo se predispondo a tal coisa. Essa era a visão de Marcos, apresentando aos gentios, convertidos, essa visão do Cristo que ele tinha, de alguém que se prontificava, que estava à disposição para servir em todos os aspectos. Agora, Mateus ele já começa a apresentar Jesus, tá certo? Sobre sobre o Messias, sobre o ponto de vista do Antigo Testamento, Ele apresenta como Rei dos Judeus, aquele que salva os nossos pecados, e diz que isso é o clímax do Antigo Testamento, e o fundamento para o cristianismo agora no Novo Testamento. E aí, Rosalina, ele vai trazer pelo menos 5 pontos aí de mudanças bem significativas agora em relação como a forma que os judeus pensavam. Bom, a gente vai falar lá na frente, mas só para vocês entenderem agora por que ele tem essa mudança, ele já dá esse tipo de mudança de ênfase. Eu acabei de dizer para vocês que ele está escrevendo para judeus, ok? Judeus. O judeu, o que ele tinha como base de regra de fé e prática para a vida deles? O Antigo Testamento, é ou não é? Então, ele vai seguindo toda aquela programação, todo aquele entendimento do Antigo Testamento. Só que agora, ele pega o Antigo Testamento, foca em todas as promessas que o Antigo Testamento fez, de todos os apontamentos que o Antigo Testamento fez para o Messias, e ele vai tentar já trazer e mudar a concepção de visão, a cosmovisão dos judeus, agora com a chegada de Jesus Cristo. Bom, ele diz o seguinte, olha, a antiga aliança, nós vamos estudar isso no decorrer do livro, a antiga aliança cedeu à nova aliança. Então, você não vai viver mais conforme a antiga aliança, você vai viver conforme a nova aliança. Segundo ponto, os sacrifícios do templo, onde você levava lá para sacrificar, para matar, matava um cordeiro, para que fosse pago ali os seus pecados e tudo mais, esquece isso. Isso ficou no passado, e com a chegada de Jesus Cristo, foi substituído pelo sacrifício da cruz. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Bom, outra situação, outro apontamento. Promessas de um profeta semelhante a Moisés, um sacerdote como Melquisedeque, um rei da linhagem de Davi, se concretizaram na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, judeus, nós tínhamos Moisés como grande profeta, Melquisedeque como sacerdote, e agora um rei da linhagem de Davi, que nos foi prometido. Esse reino que não teria fim, ele agora se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. É isso que Mateus vai trabalhar. Tá? Nós vamos, lógico que no decorrer dos capítulos, nós vamos focar sempre nesses pontos. A lei de Moisés foi superada pelo ensino de Jesus Cristo. Isso é importante. Por quê?
Jesus ele vem trazer uma nova releitura, né? Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-las, mas trazendo um significado real para os judeus ali. A lei que foi dada por Moisés foi ultrapassada pela graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Até aí, tudo ok? Então, olha como é que ele trabalha. Sai a antiga aliança, entra a nova. Sai o sacrifício no templo, porque agora o sacrifício já foi feito na cruz. A profecia, a promessa de um novo profeta, né? De um homem que seria descendente da linhagem de Davi, onde teria o seu reinado sem fim, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. A lei de Moisés foi superada pelo ensino de Jesus Cristo, verdade. A lei que foi dada por Moisés foi ultrapassada pela graça, acabou o tempo da lei e é chegada o tempo da graça. É isso que vai ser abordado aqui. Bom, e aqui eu vou pedir o Gabriel. Gabriel, não sei se você está enxergando o meu texto aí. Vou pedir para você ler todo esse slide aí, por favor, e a gente comenta. Falou. Continuando a aula. Mateus usa Marcos como ponto de partida. Mateus usou o primeiro evangelho de Marcos como um ponto de partida para produzir, sob a inspiração do Espírito Santo, o seu próprio evangelho. O que o torna o evangelho de Mateus tão significante são as adições e o cuidado que teve de deixar completo o texto de Marcos. Mateus acrescentou narrativa do primeiro evangelho, acrescentando seções sobre o nascimento e a infância de Jesus e suas aparições após a ressurreição. Porém, destaca-se nesse evangelho, que ocupa o primeiro lugar entre os livros do Novo Testamento, o seu cuidado estilístico de organizar a sua obra, enfatizando os 5 grandes discursos ou sermões pronunciados por Jesus. Este evangelho tem por objetivo apresentar a todos os seus leitores a pessoa íntegra do Senhor Jesus Cristo. Para Mateus e para todos nós, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. É esse evangelho que constatamos que, através de Jesus, houve mudanças de aliança. Quando a antiga aliança cedeu lugar à nova aliança, quando o sacrifício do templo deram lugar ao sacrifício único na cruz do Calvário, nesse evangelho, Mateus mostra que Moisés, tão valorizado entre os leitores judeus do seu evangelho, é inferior a Jesus, o verdadeiro profeta, o real legislador que nos ensinou como viver de modo agradável a Deus. Jesus. É isso. Olha só, vamos começar lá do primeiro parágrafo, né? Marcos utiliza como ponto de partida para produzir sobre inspiração do Espírito Santo, ele usa o Evangelho de Marcos. É isso que a maioria dos estudiosos, dos eruditos vão dizer. Ele pega... Foi o pastor Saulo que falou isso na semana passada, eu não sei qual foi a fonte de pesquisa dele, mas a que eu gostei, dos 661 versículos utilizados no livro de Marcos, 661 utilizados em Mateus, 606 são utilizados e reproduzidos por Mateus aqui no Evangelho. Ou seja, Mateus ele pega a carta, possivelmente, de Marcos, só que ele traz agora, ele traz a sua forma de enxergar, da forma que ele enxergava Jesus. Lógico, trazendo uma aplicabilidade para quem ele estava direcionando. Se ele estava falando aos judeus, diferentemente do que Marcos fez, que reproduziu aos gentios cristãos, Mateus agora tem um cuidado de mostrar essa transição, essa mudança, né, de estilo agora de vida religioso que Jesus estava trazendo para as suas vidas. Essa quebra, você não vai viver mais segundo a aliança que era feita no passado. A aliança segundo a pessoa vivia segundo a lei. Você agora vai viver pela graça. Você agora não vai mais precisar sacrificar no templo. Você agora vai entender que Jesus Cristo era o sacrifício perfeito, o Filho de Deus imolado na cruz. Ele agora morreu pelos seus pecados.
Então, Mateus vai trazer no seu evangelho esses destaques ali. Entretanto, ele vai fazendo alguns, apesar dele pegar como base o livro de Marcos, ele vai fazendo, lógico que ele vai trazendo algumas contribuições e vai enriquecendo aquilo que estava sendo tratado por Marcos. Traz, por exemplo, fatos significativos da genealogia do Cristo, né? Focando alguns pontos específicos ali. Ele dá um novo estilo de organização para a obra também. Ele vai tratar agora Jesus como o Emanuel, que significa o Deus conosco. Ele está dizendo assim, olha, Jesus ele não era apenas servo, como o Marcos estava apresentando. Jesus era o próprio Deus encarnado, habitando e morando conosco. Ele era o Emanuel, era Deus conosco na Terra. Então, ele vai trazendo esse tipo de ênfase, tá certo? Dentro do seu evangelho ali, sabendo e trazendo alguns apontamentos muito importantes, como o Gabriel acabou de ler, que para o judeu, Moisés é o grande profeta. E ele está dizendo assim, olha, Jesus é superior a Moisés, está acima de Moisés, né? Ele é o real legislador que vai nos ensinar a viver de fato de modo agradável a Deus. Muito mais do que por lei, do que uma vivência metódica, porque ninguém poderia viver de forma totalitária segundo a lei, né? Não dava para viver o tempo inteiro segundo a lei. Você quebrava. Agora entra a questão da graça e Jesus trazendo uma nova interpretação sobre aquele modo de viver. Então, isso Mateus ele enfatiza para que os judeus ali, agora convertidos, possam ter um alívio, sabe? Possam compreender e degustar isso sobre um outro ponto de vista. Outro ponto aqui, eu vou ler agora para vocês aqui, ó, a apresentação de Jesus segundo Mateus. Bom, tomando ainda por base os 5 discursos de Mateus, que Mateus coloca nos lábios de Jesus, podemos perceber que o Senhor nos é apresentado como? Bom, como é que Mateus nos apresenta? Jesus é o real e verdadeiro legislador da nova comunidade do povo de Deus. Está lá no versículo de 5 a 7. A gente vai ler já, daqui a pouquinho. Jesus, o iniciador da nova comunidade que seria ampliada pelos seus discípulos. Jesus, o mestre que exemplificou e esclareceu o conceito da nova comunidade. Jesus, o organizador que estabeleceu a maneira correta dos membros da nova comunidade se relacionarem entre si. Jesus, o consumador vitorioso da nova comunidade que será levada para viver eternamente como seu Senhor. Então vejam que Jesus, Mateus, ele coloca Jesus como centro. Isso é muito bacana, como centro de todas as coisas. Ele é o legislador, ele é aquele por quem a comunidade é ampliada, ele é o mestre que esclarece os novos conceitos e a nova forma de viver, ele é o organizador que estabelece a maneira correta de se andar segundo e de se relacionar entre si, ele é o consumador vitorioso, né? Que vai nos levar para viver eternamente ao seu lado. É aquele que vai dizer que, em João 14, que ele está nos preparando um caminho. Ele fala assim, olha, não se preocupe, deixa o teu coração em paz. Para onde eu vou, eu estou preparando uma morada para vocês em tempo integral, né? E de eternidade em eternidade. Então, Mateus ele vai tentar trazer isso para os judeus, tentar trazer essa paz, essa nova forma de se enxergar. Ok? E agora aqui, ó. Eu não sei se o Valdeci está com condição de ler aí o primeiro parágrafo. Não sei se está ou se tem alguma. Tá. Vê se está para ler aí. Sim. Eu vou
Vou ler. É possível receber, no estudo desse evangelho, que Mateus não destaca Jesus Cristo, como um mestre divino, mas destaca as suas ações, que sempre revelaram que Deus quer bem aos homens. No Evangelho de Mateus, encontramos um Jesus que, além de mestre, é pregador dinâmico e compassivo, agente do poder divino, intervindo milagrosamente, curando todo o tipo de males dos necessitados. Jesus é visto como aquele que viu o povo como ovelhas desgarradas, que não têm pastor, e por isso agiu poderosamente para lhe suprir com o básico, a saúde e a alimentação necessária para a sobrevivência. Mateus nos apresenta em Jesus o Salvador e o Senhor de todos os que recebem. Sintonia entre palavras e ações. Jesus não só pregou e ensinou o amor e o cuidado com os pequeninos, todos necessitados que necessitavam de cura espiritual, libertando-os de Satanás, cura emocional, conduzindo-os ao bom ensino, e cura física, mudando a realidade das suas vidas pelo poder de Deus que colocou à disposição da sua nova comunidade. É isso. Obrigado, Valdecir. Então, vejam que Mateus ele não destaca Jesus Cristo como um mestre divino, mas ele destaca as suas ações, né, como um Deus que quer bem aos homens, né, que é aquele pregador dinâmico, compassivo, né, que ele intervém junto à humanidade com milagres, curando todo tipo de necessitado, aquele que enxerga o povo como ovelha desgarrada, aquele que age poderosamente para suprir as necessidades de sobrevivência. É um Deus que tem sintonia, né, entre as ações e palavras dele. Há uma harmonia, ou seja, aquilo que ele fala, ele vive, né? E o seu estilo de vida proporciona um desejo de viver semelhante a ele, né? E por buscar isso, o Senhor nos proporciona uma cura emocional, a libertação de Satanás, a cura espiritual, a cura física. É um Deus que ele se preocupa com a sua nova comunidade. É um Cristo que ele consegue trazer essa forma de viver muito equilibrada, muito perfeita entre ações e palavras, né? Mateus ouve diretamente as amorosas e sérias palavras do Deus encarnado, né? Mateus é aquele que serviu com as suas mãos o Senhor Jesus quando o convidou para jantar em sua casa. Nós vamos ver isso num determinado capítulo de Mateus, que quando Jesus chega na casa de Mateus, Jesus é servido por ele, né? Mateus é participante, né, diz aqui no parágrafo aqui escrito, que é do cheiro da relva verde, quando Jesus organizou o povo para ser atendido nas multiplicações, ou seja, o povo, todo mundo assentado ali, com fome, Jesus multiplicando os pães e peixes, e ele é participante daquele momento, ele vê o sobrenatural acontecendo por intermédio de Jesus Cristo, né? Ele viu o poder de Deus sobre a ação da natureza em favor dos homens.
Ele viu Jesus trazendo da morte a pessoas que estavam já decretadas pela multidão como morta. Ele vê o Cristo ressurreto e agora ressurreto para a eternidade, né? Mateus ele vai trazer esse tipo de ênfase. Agora, é importante, bom, estamos falando sobre Mateus, e quem era Mateus, então, afinal de contas, né? Mateus era um cobrador de impostos, que foi chamado por Jesus para o discipulado, né? E aí vale a gente gastar um tempinho aqui. Quando Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, mal visto pela sua comunidade, ele era um judeu, convocado por Roma para ser um cobrador de impostos, possivelmente trabalhando ali na alfândega. Mateus aí um poliglota, né? Falando possivelmente aí o grego, o aramaico, o hebraico, bem financeiramente, ainda que odiado pelo seu povo, vivia num conforto, tá certo? É um homem que, quando Jesus o chama para o discipulado, ele larga absolutamente tudo e vai seguir a Jesus. Tudo. Anderson, e se tudo era verdade, era tudo de fato, ou era algo parcial, algo que dava para deixar para trás? Ora, é uma vida confortável, uma vida que você tinha até então você era um ponto de ligação entre Roma e o povo judeu. Era um homem que fazia, bom, ele era odiado pelos judeus, mas respeitado por Roma, porque era ele quem trazia, por meio dele, Roma adquiria os seus impostos, né? Recebia, e tinha uma vida muito confortável. Então, vejam que, para deixar isso tudo para trás, é porque Mateus viu no convite de Jesus Cristo, ou pelo menos tem entendido que Jesus o escolheu, e aquele convite se tornou irresistível. Era difícil dizer não, era impossível dizer não. O seu coração, com certeza, deve ter aquecido, e aquecido muito, para que pudesse deixar todo esse tipo de vida para trás. Bom, eu disse para você que era um cobrador de impostos, né? Mateus havia, na realidade, no Evangelho de Mateus, não há uma identificação de que foi ele que escreveu. Entretanto, historicamente, quem primeiro nos apresentou Mateus, confirmando a sua autoria no livro, que agora estamos estudando, foi Papias. E quem foi Papias, Anderson? Papias viveu no mais ou menos aí no segundo século, entre os anos 100 e 150, e foi bispo de Heriápolis, né? Foi contemporâneo de Policarpo de Esmirna. Calma que a gente vai se identificar aí. Anderson, tá bom. Papias, agora você está me dizendo que viveu no segundo século, entre os anos 100 e 150, e foi um teólogo estudioso ali, e que apresentou Mateus como sendo o autor do evangelho que nós vamos estudar. Sim. E quem é que vai reforçar isso? É o contemporâneo dele, Policarpo de Esmirna, que foi, então, discípulo de João. Ok? Discípulo do apóstolo João. Portanto, foi um testemunho da maior importância para validar os nossos estudos a partir de então, para sendo como autor do livro de Mateus. Tá? Bom, ele era filho de Alfeu, nós vamos ver isso no capítulo 2, versículo 14. Era conhecido como Levi, que nome em hebraico significa dádiva, dom. Bonito nome, né? Você tem um nome Levi. O que significa dádiva, dom? Muito bonito. Mateus era um nome latino e que pode ter sido utilizado a partir do momento em que se assumiu o discipulado com Jesus. Ele trabalhava na alfândega, eu já falei isso para vocês, perto da cidade de Cafarnaum. Ele ficava taxando o comércio que cruzava o Mar da Galileia. Era um homem culto, poliglota, a gente já falou, falava pelo menos alguns idiomas ali.
mas era odiado entre o seu povo, né? Era considerado como um traidor, porque trabalhava para o governo de Roma, cobrando taxas e impostos do seu povo, né? Quando Jesus o chama, no capítulo 9, no versículo 9, ele rapidamente aceita e deixa tudo isso para trás. Estamos entendidos até aí? Está dando para entender? Ok. Diferentemente das cartas de Paulo, que tem uma identificação, eu, apóstolo Paulo, servo de Cristo, tal. No Evangelho de Mateus não há uma identificação. Entretanto, já no final do primeiro século para o segundo século, Papias, então, valida, endossa que o autor é Mateus, e Policarpo, da cidade de Esmirna, discípulo do apóstolo João, valida isso, endossa isso também, que era testemunha ali preciosa para isso. Ok? Bom, e a data e o local onde o evangelho foi escrito? Bom, data exata a gente não tem, mas tem como dizer mais ou menos em que período foi. O pastor Saulo já tinha falado isso na abertura do Evangelho de Marcos. Marcos possivelmente foi o primeiro livro a ser escrito, ali entre os anos 50 e 60. O livro de Mateus, possivelmente, aí, não dá para dizer a data, mas possivelmente antes dos anos 70, que é onde tem a queda do templo ali de Jerusalém, né? Alguns alguns estudiosos vão considerar a Antioquia da Síria como local de origem. Então, ele é escrito um pouco depois de Marcos, mas com certeza antes da queda de Jerusalém, porque até então um fato muito importante, ele não é citado. Se tivesse sido escrito depois, com certeza teria sido citado no livro, e não é citado no livro de Mateus. Então, já se presume que foi antes dos anos 70 que foi escrito. Agora, o local é impreciso, entretanto, a maioria dos estudiosos acreditam, né, a Antioquia da Síria como sendo o local de origem. Bom, Mateus escreve para os judeus em primeiro lugar, em hebraico e aramaico, e posteriormente em grego, que era uma língua bem conhecida na época ali, que era difundida pelo aquele povo que trafegava e andava pela cidade. Bom, um ponto muito interessante que eu particularmente não sabia agora, se eu já tinha lido, não me lembrava até então, é que Mateus se utiliza por 32 vezes da expressão reino dos céus. E eu fiquei pensando também sobre isso e fui pesquisar depois. E é nisso que ele vai se distinguir dos demais evangelhos, por querer dar ênfase de provar que Jesus, o Messias, não viria estabelecer seu reino terreno e político como os judeus esperavam. Isso é muito importante, gente, gravar. Mateus, quando ele vai falar por 32 vezes usando a expressão reino dos céus, ele está quebrando na mente dos judeus aquela ideia de que o Messias viria para libertar o povo da opressão política e física de Roma ao povo. Ele quebra isso, ele está dizendo o seguinte: olha, o reino dele é reino dos céus. Não é aquele que vai vir reinar aqui conosco. O que ele vai promover nas nossas vidas não é a libertação apenas de Roma, é uma libertação espiritual, é um modo de vida que agora você deposita a sua esperança nele, que você pode acreditar toda a sua fé, porque o reino dele é um reino que não tem fim, de fato. Então, é nisso que ele vai se ater. Então, nós vamos, quando nós começarmos a estudar, a partir do segundo capítulo em diante, nós vamos ver, Gabriel, isso se repetindo muitas vezes, viu? Então, a gente vai lembrar do que Mateus estava tendo como propósito aí. Este evangelho, em seu conteúdo, então, apresenta-nos a pessoa, a preparação, o propósito, a propaganda, o programa, a paixão e o poder do rei. Por isso é que o reino dos céus está em oposição ao reino deste mundo, e os verdadeiros cristãos são cidadãos do reino celestial e não podem identificar-se com esse mundo. Aí Mateus
Mateus diz o seguinte: olha, você agora, ele veio para trazer o reino dos céus. Aquele que são cidadãos do reino dos céus não pode estar vivendo segundo os padrões morais e éticos, segundo o reino deste mundo. Nós vamos antagonizar, ok? Nós vamos bater de frente. Nós não vamos andar como cidadãos do mundo agora, mas nós vamos andar como cidadãos celestiais. E é isso que está atrás da grande mudança de vida e de compreensão. Meus queridos, até aí, tudo ok? Dúvidas? Podem falar, abrir o microfone, tá bom? Se tiverem alguma dúvida. Pastor Agora, Anderson, queria só fazer um comentário bem rapidinho. Lógico. Esse detalhe da ponte que Jesus faz entre o Antigo Testamento e o Novo, eu acho que vale sempre a pena salientar aquela questão de que o judeu via o Evangelho, ou melhor, via o próprio Antigo Testamento, né, como de uma forma literal, de uma forma mais assim impessoal, de uma forma mais legalista, no sentido das leis de Moisés, e que para a pessoa andar em retidão, por exemplo, era ser cumpridor da lei e isso bastava, mas cumpridor da lei aos olhos dos outros, né? E aí Jesus vem e traz um peso maior, né? Que é aquela ideia, por exemplo, de que se alguém apenas olhasse de forma impura para uma mulher, era como se tivesse adulterado com ela. O peso que Jesus traz, né, no Novo Testamento, ele não só não nega o Antigo, mas ele traz um vínculo, um compromisso pessoal muito maior, porque assim eles poderiam dizer, havia uma concepção muito coletiva. Nós, os judeus, somos seguidores da lei. Só o fato de ser judeu já colocava a ideia de que ele tinha que cumprir a lei, mas se ninguém percebesse nada dentro de casa ou a portas fechadas, podia acontecer qualquer coisa. Mas aos olhos dos homens, não. Era então um legalismo semelhante ao que Paulo vivia na condição de Saulo, no tempo que tinha esse nome, né? Então a gente vê isso e vê a diferença que Jesus faz quando ele entra. Então, quando chegam os evangelhos, começa a mostrar que Jesus mostra que a coisa é muito mais séria, né? Não é uma mera religiosidade, mas passa para um relacionamento pessoal profundo com Deus e individual, que exige então um esforço de cada um para buscar conhecer a Deus mais e mais. Então, o evangelho que nós temos no Novo Testamento, né, ele já é uma coisa assim muito mais construtiva, assim, de você constrói o seu relacionamento com Deus e não é ele que se afasta, é a gente que se afasta dele ou se aproxima, né? Então eu entendo que uma das principais mudanças nessa ponte vindo do Antigo Testamento para o Novo tem passa por conotação de como Jesus apresentou o Evangelho de uma forma muito mais autêntica e profunda, não apenas superficial, como uma mera religiosidade. É isso, pastor. Tem até um ponto de vista que me fez lembrar das coisas que eu li, essa conotação, essa mudança, essa transição que Jesus vai trazer, essa mudança de interpretação sobre a lei, sobre a forma como os judeus enxergavam, é um dos principais motivos para que Mateus ele não começa o Novo Testamento à toa, né? Se você pegar o Novo Testamento, o Velho Testamento acaba em Malaquias, ok? E o Novo Testamento, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus, não é isso? Mas ele foi o primeiro evangelho a ser escrito? Não, ele não está ali por causa de uma ordem cronológica. Só para vocês entenderem. Mateus não está numa ordem cronológica abrindo o livro abrindo o Novo Testamento à toa, porque Mateus é aquele que vai justamente mostrar todas essas tratativas, toda essa mudança, toda essa forma de se enxergar a vinda do Messias para os judeus. Então, se você pegar o livro de Mateus, é como se ele estivesse fazendo o meio de campo entre a saída da antiga aliança e agora
fazendo para tudo que estava por vir para ser escrito. Então, ele coloca ali, fica como um livro de abertura, já preparando o leitor do Novo Testamento, para aquele que vem seguindo, que leu o Antigo Testamento primeiro. Terminei aqui, tá bom. Estou na expectativa do Messias. Bom, aí Mateus já começa a trabalhar a expectativa desse Messias, fazendo esse meio de campo, trabalhando tudo isso direitinho, para que se torne as demais leituras que viriam se tornem mais fáceis e mais aceitável a sua degustação ali, a sua apreciação. É isso. Não é por uma questão cronológica, mas uma questão até de inteligência, né? De alguém que vai fazer esse meio campo ali. Obrigado aí, pastor, pela contribuição. Bom, genealogia de Jesus, e aí existem alguns porquês, muito legal Mateus tratar dessa forma. Eu não sei, pastor Hermes, já que você acabou de falar, por favor, leia os primeiros 10 versículos aí, por favor, e o pastor Saulo lê depois do versículo 11 ao 17. Ok. A genealogia de Jesus, estou lendo na Revista Corrigida. Ok. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Até aí, né? Jeconias. Isso. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazer. E Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Legal. Eu vou voltar aqui no primeiro, e a gente vai começar a achar algumas coisas bem interessantes aqui. Olha só. Olha o primeiro versículo. Vê o que vocês... Só no primeiro versículo. Foca no primeiro junto comigo aí. O que vocês acham de estranho aqui? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ué, pastor Saulo, quem é que vem primeiro? Davi ou Abraão? Na ordem cronológica, Abraão. Positivo. Estamos juntos nisso aí. E por que Mateus, esse bendito Mateus, escreve Davi primeiro? Filho de Davi, filho de Abraão. Tem um porquê. E aí o porquê eu digo para vocês, aí para a gente não ficar queimando aqui.
o seguinte, quando ele diz que é filho de Davi, filho de Abraão, não é porque ele não sabia quem era a ordem cronológica, quem veio primeiro. Era para filho de Abraão, filho de Davi. Não, ele enfatiza quem? Davi. Por que os judeus... por que Mateus enfatiza isso? Porque ele estava tentando atingir quem? O público judeu. E o judeu esperava quem? Um descendente, um libertador, que viria de quem? Da descendência de quem? De Davi. Ok? Então, vejam que ele tem até esse tipo de preocupação. Não tem como não dizer que a Bíblia não é um livro inspirado. Sério mesmo, porque o homem escrevendo de um modo natural, ele segue o pensamento muito racional, muito lógico, né? Esses detalhes, essas nuances, né? Essa lucidez toda, essa amplitude de pensar nos detalhes, só o Espírito Santo para trazer tanta ênfase. Bom, é lógico, ele começa trabalhando a questão da genealogia, porém, ele vai dizendo ali que são 14 gerações, mas ele não faz um detalhamento, um aprofundamento da genealogia. Esse não é o foco. Ele traz isso como um endosso de tudo assim. Eu estou dizendo para você que ele é da genealogia de Davi, ele tem como seus ascendentes Davi, mas ele ainda esquece de colocar alguns que não, ele não traz uma citação ali específica. Por exemplo, ele não cita o rei Acasias, Joás e Amazias, por exemplo, que fazem parte ali da ascendência de Jesus. Mas o foco não era esse. O foco era mostrar que Jesus era da descendência de Davi, e isso ele consegue trazer com propriedade. Tá? Outra coisa importante, deixa eu voltar antes de começar lá os meus slides. Ok? Outra quebra de paradigma muito forte aqui é que ele vai citar quem? Olha aqui no versículo 3, leiam comigo aqui. E Judá gerou quem? De Tamar. Aí ele vai dizer, Tamar, mulher. Deixa eu ver aqui. Depois, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe, outra mulher. E Boaz gerou de Ruth. Está citando pelo menos 3 mulheres aqui. Meus queridos, era dentro da genealogia judaica, não se citava e não se mencionava as mulheres. Está entendendo isso? Então, vou dizer assim, Anderson, que era filho de Manuel, que era neto de Francisco, que era filho de fulano. Não se citava a mulher. E por que é que Mateus ele vai citar esse tipo, ele vai dar esse tipo de informação aqui, de valor à questão da mulher? Por que ele vai começar a quebrar esse tipo de paradigma e dizer de quem é? A gente vai ler ali na frente. Mas começa a parar para pensar isso. Dentro do costume judaico, tá? Do hábito judaico, não se citava e não se mencionava as mulheres. Entretanto, na genealogia de Jesus, ele é citado, inclusive com mulheres não judias. Vamos aqui mais adiante? Bom, eu disse para vocês, o primeiro capítulo de Mateus inicia dizendo que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí nós já explicamos o porquê, né? Seu objetivo era comprovar Jesus como Messias, como rei prometido, em 2 Samuel 7, 12 a 16. Eu vou pegar aqui para vocês. 2 Samuel 7. Versículo 12 a 16. Acabei de achar. Diz o seguinte: quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Versículo 13. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Caso venham a cometer alguma transgressão, eu o castigarei, como os castigos humanos e com os açoites de homens.
Versículo 15. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei de sua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Vejam que Mateus ele tem essa preocupação de mostrar que Jesus era aquele que viria estabelecer o reino de Davi para sempre. Né? Como eu acho que alguém me mandou mensagem aqui, eu não vi. Ah, não, tá aqui, tá ok. Não é para mim, não. Um rei eterno que veio estabelecer o reino na terra. Davi e muitos outros profetizaram a respeito do Messias, e por isso Jesus foi chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Essa questão, essa expressão de filho de Davi é para ainda validar ainda mais, né, essa questão da sua ascendência e de mostrar que Jesus, na realidade, era o cumprimento daquilo que o Antigo Testamento fez a respeito daquele que viria para trazer a libertação para Israel. Não do modo como eles pensavam, reinando sobre o reino terrestre, aqui, humano, mas o reino dos céus viria a se estabelecer. Deixa eu passar para o próximo. Bom, apesar da linhagem genealógica não estar completa, nós já falamos também, a intenção era evidenciar a genealogia e não fazer um trabalho extensivo. O objetivo maior era destacar a linhagem de Davi. O cumprimento dessas promessas em Jesus alcançava não apenas a Israel, mas todos os povos. Então, guarda isso aí. O cumprimento dessa promessa em Jesus alcançava não apenas Israel, mas todos os povos. Isso tem a ver diretamente com a genealogia descrita por Mateus, aonde Tamar, uma mulher que foi violentada, aonde Raabe, uma mulher prostituta, né? E Ruth, que veio se juntar ali com outro homem para dar a linhagem de Jesus Cristo. Bom, isso vai mostrar aceitação. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Bom, então vale frisar o seguinte. Vale a pena frisar que 4 mulheres são citadas, algo pouco comum, já que a maioria das genealogias judaicas não incluía pessoas do sexo feminino. A menção de seus nomes aponta o seguinte: aponta a graça e misericórdia divina na identificação de Jesus, o próprio Deus com a raça humana. Vamos lá, no versículo 3, Tamar, Raabe e Ruth, e Betseba, que eu acabei não lendo, no versículo 6, são uma demonstração de que não há acepção de pessoas no Evangelho. Porque se você conhece o Antigo Testamento e sabe exatamente quem foi cada uma, ou o que passou cada uma, talvez, só talvez, e muito possivelmente, você ia fazer questão de excluir da sua linhagem. Quando uma pessoa, existem alguns reinos que ainda vivem com a questão de monarquia, o que eles fazem questão de frisar? De mostrar a sua ascendência, de fulano é filho de ciclano, que foi rei durante tanto tempo, que reinou. Ele só conta a parte boa. Ele não conta os detalhes mais sórdidos que acontecem nos bastidores ou ao longo do tempo. Não, a Bíblia ela não esconde absolutamente nada. E Mateus não esconde absolutamente nada. Deus, por meio de sua infinita graça e bondade, já demonstrava um plano de salvação e que o cumprimento dele em Jesus Cristo viria a mostrar que não apenas os judeus seriam salvos, mas, da mesmo modo, seriam trabalhadas essas pessoas que seriam desprezadas segundo um olhar humano. Uma pessoa que foi violentada, a outra que adulterou com o rei Davi, e Jesus vai trazer essa esperança para todo mundo e mostrar que o evangelho que ele anunciava, essas boas novas, essas boas notícias, viriam alcançar a todos aqueles que se colocassem à disposição. Por exemplo, com exceção de Ruth, que era moabita, uma participante de um povo que sempre se opôs a Israel, todas as outras tiveram uma prática de vida inadequada. Vamos lá. Ruth era moabita, ok?
não era judia. Por não ser judia, ele não está considerando aqui as práticas que ela tinha antes. Ele está dizendo o seguinte, olha, Tamar, Raabe, Batseba eram pessoas judias, sabiam como eram para andar, e ainda assim tiveram seus erros, ok. Com exceção de Ruth, que era moabita, uma participante de um povo que sempre se opôs a Israel, todas as outras tiveram uma prática de vida inadequada. Tamar seduziu Judá, seu sogro, num relacionamento inadequado. Raabe era uma prostituta pagã e salvou os espiões judeus. Batseba cometeu adultério com o rei Davi. Era judia, mas podia ser considerada uma hitita, já que era casada com Urias, o heteu. Interessante isso, porque quando essas pessoas são colocadas dentro dessa ascendência de Jesus Cristo, é como se Mateus está dizendo o seguinte, olha, Jesus, as boas novas, ele tá para enxergar todo mundo. Aqueles que tinham a compreensão da lei e os que não tinham a compreensão da lei. Aqueles que, porventura, eram malquistos ou mal vistos pela sociedade ou não, as boas novas veio para alcançá-los. Aquele que teve um estilo de vida impróprio, tá bom, as boas novas veio para alcançá-lo também. Aqueles que não eram participantes e não são participantes dessa linhagem judia, veio ele também, do mesmo modo que Ruth foi alcançada e se casou depois com Boaz. Então, vejam que esse tipo de relato que Mateus vai trazer, ele dá uma amplitude, uma margem para interpretação e reflexão muito grande para os judeus. Ele vai dizendo assim, eu acho que aqui vai dar abertura para muita gente. Para nós que pensávamos que tínhamos uma linhagem perfeita, ou que o Salvador só viria para a gente. Não, o Salvador estava vindo para todo mundo. Então já começa a quebrar esse tipo de pensamento, esse tipo de posição, esse tipo de valorização que é dada ao sexo feminino. Então, o Evangelho ele vai resgatar isso, principalmente para a vida da mulher. Ele vai resgatar aquilo que possivelmente ia ficar debaixo dos panos. Ele traz a luz e traz uma valorização. Ok, queridos? Está aí? Ótimo. Deixa eu clicar aqui. Bom, então por que Mateus incluiu essas mulheres na genealogia messiânica de Cristo? Embora muitos se orgulhem, né? Eu escrevi errado aqui, muitos se orgulhem de sua linhagem, Mateus quis mostrar que na genealogia de Cristo havia prostituta, estrangeiros e estrangeiros em sua ascendência. Esse fato demonstra a humildade como também o propósito para salvar o seu povo de seus pecados, não apenas os judeus, e sim todos sem nenhum tipo de distinção. Nenhum tipo de distinção. A história de Jesus se identifica com a história dos pescadores. Ele veio do céu para identificar-se com a raça caída. Não tinha pecado, era perfeito, divino e veio para nos salvar. E para nos salvar, tornou-se homem nascido de mulher, da linhagem de Davi e de Abraão. Cristo viveu entre os homens e foi amigo de pescadores e publicanos, morrendo por eles e por todos nós. Isso é importante. Ele está mostrando que Jesus ia de um extremo a outro. Eu poderia ir um pouquinho mais além. Não apenas de publicano. Nós lemos aí no final do capítulo de Marcos, do capítulo 16, no capítulo 15 e 16, que Jesus tinha discípulo entre, inclusive, o próprio Sinédrio. Não é isso? Ele ia de pescadores, de homens muito simples, até o Sinédrio. Então, era um Jesus de relacionamento, que se importava com todos, que se preocupava com todos. E a gente vai falar um pouquinho aqui, finalizando. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. 11, 5, 10 minutinhos a gente acaba aqui. Vamos ler aqui. Ô, Tiago, você que está com a voz mais bonita que o seu pai aí, lê esse versículo 18 a 25 aí. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem... Tá ótimo, tá ótimo. Volta aí. Opa, desculpa. Acho que o meu que esbarrou, né? Agora. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a concebeu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Obrigado, Thiago. Então, a gente vai por aqui, ó. Vamos passo a passo aqui, rapidinho. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Vamos analisar por aí. O que é esse desposada? Ela estava prometida, estava noiva de José. Não habitava ainda com José, não morava junto com José. Isso deixa muito claro no Evangelho que Maria ainda não tinha relações com José, ok? E é nesse momento que ela está noiva, que está sendo preparada para casar ali com José, que o Espírito Santo a envolve e traz e coloca no seu ventre ali o Filho de Deus. Ok até aí? Ok. A história a gente conhece. Então, vamos lá. Gravem bem isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Você pode até não acreditar que Maria não gerou um filho sem ter tido relação com o homem. Você pode até não acreditar nisso, mas você não pode deixar de acreditar naquilo que a Bíblia revela. A Bíblia revela que Maria, de fato, ela não teve relação sexual com José. E vai dando ênfase sobre isso daqui por diante. Tá? José, seu marido, como era justo e não queria difamá-la, deixou-a secretamente. Ou seja, fica triste como homem. Pô, sua mulher agora aparece grávida, e grávida dele não poderia ser porque não tinha tido relação. Então, para não difamá-la, e melhor do que isso, preste atenção, não era só isso. Se ele, por acaso, levantasse a voz para falar sobre a gravidez de Maria, uma vez que ele não tinha tido relação sexual com ela, o que aconteceria segundo a lei? Aquela que adulterava era o quê? Jogavam o quê? Pedra. É ou não é? Apedrejada. Pareceria morta. Então ele sai secretamente, sai de fininho, lá no versículo 19. 20. E projetando ele isto, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ok? É isso que a Bíblia nos revela. E um sonho muito direto. Mateus é muito direto, não tem meias palavras. Não tem meias palavras, não. O que ele traz de relato, assim, um anjo apareceu para ele e disse: não temas, o que está sendo gerado na tua esposa, fique tranquilo, não é fruto de adultério, coisa nenhuma. Aliás, é gerado pelo próprio Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, fique tranquilo. Bom, juntamente com isso, fique tranquilo que ela vai dar à luz e esse filho vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, isso vai trazer também agora uma digestão muito mais fácil para José. Poxa,
Maria diz para ele, parece que está grávida. Só o anjo que fala com ela, não, calma. Deus não é um Deus de confusão. Coloca um anjo, fala com José. José, acalma teu coração. Você que é filho de Davi, coloca teu coração. Deixa teu coração em paz, que as coisas estão sendo movidas pelo Senhor. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, prestem atenção, hein? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-se por nome de Jesus. Então, vejam, lá no primeiro versículo, no primeiro aqui que nós lemos aqui do 18 desse slide, está dizendo que ela era o quê? Desposada, não estava noiva. Desculpa, não estava casada, não habitava com José. No 25, está dizendo que ele não a conheceu até que deu à luz a seu filho. Bom, você acha que nesse intervalo ele precisou morar junto com ela, sim ou não? Sim. Morar junto. Você imagina se Maria estivesse morando em casa separada, aparecendo grávida, sem ter habitado com José. Mas José fez o quê? Está dizendo aqui. Não a conheceu até que deu à luz a seu filho. É muito importante nós entendermos esse versículo 25. Por quê? Porque a ideia, dentro do catolicismo, é que Maria permaneceu o quê? Virgem. E está dizendo que ele não conheceu até a chegada do seu filho, né, Jesus. É isso que a gente precisa compreender. José a respeitou, viveu com ela, tomou para si, criou Jesus ali, né? Cumpriu aquilo que estava destinado a ele como propósito, obedeceu à voz do Senhor, respeitou Maria, e lógico que depois ele teve em Maria como esposa, tá certo? Isso é muito importante. Então, esse primeiro capítulo de Mateus, ele vai dar essa ênfase aí, a genealogia dele, a inserção de mulheres participando, a valorização das mulheres, nada de oculto mais acontecendo, nem debaixo dos panos. O plano de salvação é para todos. Na sua árvore de ascendência ali, ele tem pessoas que ainda que não sejam judias estão participando essa intenção do Deus de salvar a todos sem fazer nenhum tipo de distinção, essa preocupação de mostrar que Jesus era da linhagem de Davi, de trazer que ele estava trazendo o reino dos céus e não o reino simplesmente da terra. Então Mateus tinha que fazer todo esse meio de campo, esse preparo no coração judaico, essa mudança agora do que ele vai tratar no restante, a quebra da antiga aliança ali, a entrada da chegada da graça, essa mudança agora que não há mais necessidade de tantos de sacrifícios, porque o sacrifício único agora veio para todos e foi feito na cruz. Muito legal. Ele vai trazendo isso, ele vai ampliando a visão. Pega a base toda de Marcos e ele vai trazendo alguns detalhes ali. Em algumas histórias ele encurta, em outras ele alonga e coloca um detalhezinho que vai ser de extrema importância para a compreensão de um judeu. Muito bacana o primeiro livro, essa sua introdução. Eu agradeço a presença de todos, eu espero que vocês leiam o capítulo 2 para a semana que vem, né? E que Deus abençoe a vida de vocês e nos abençoe durante esse domingo bendito aí, de um dia ensolarado e bonito.